Fala pessoal, Martinelli aqui. Hoje o podcast é o Conectando Histórias. Eu tô com duas convidadas muito legais aqui, mas eu quero deixar com que elas se apresentem. E antes disso, eu já quero que você curta, comente, compartilhe. Lembrando que a gente sempre vai estar no YouTube, também no Spotify, no Amazon Music e na Apple Music, né? Para você que vai para academia e quer ouvir algo interessante. Tem um monte de coisa, desculpa a palavra, idiota na internet, né? Mas use o seu tempo, invista o seu tempo em coisas que realmente valem a pena e o conteúdo de hoje está imperdível. Então eu estou recebendo aqui. Eu sou a doutora Paloma, essa aqui é minha amiga e sócia, doutora Fernanda. Nós somos médicas, eu vou falar de mim, você fala de você. É que a gente está tão acostumado em falar em conjunto, né? Então, eu fiz minha formação no Rio, mas eu sou aqui de Pouso Alegre, né? Nascida e criada. Inverso, né? Nascida e criada aqui. E aí fui fazer minha formação no Rio. E acabei ficando muitos anos no Rio e acabei voltando para Pouso Alegre. E aí eu tive a felicidade de conhecer a Fernanda logo assim que eu voltei. E a gente se conectou assim, de uma forma inexplicável. Tem coisas assim que você parece que já conhece a pessoa de uma vida, né? Então foi uma conexão assim muito espontânea e instantânea. E aí a gente partilhava das mesmas ideias, das mesmas convicções de vida e as coisas foram fluindo. E ela me inspirou, né? Porque assim, eu sempre entrei na faculdade querendo fazer cirurgia geral, cirurgia de trauma, né? Eu gostava dessa coisa de emergência. E eu trabalhei nos grandes hospitais do Rio, né? De trauma. Que é um volume desse tipo de coisa, né? Exatamente. E aí eu passei por muitas situações na minha vida que me fizeram repensar e eu acabei ficando um tempo perdida, porque quando eu pensei assim, nossa, não é isso que eu quero. E aí eu me vi um tempo perdida, né? O que eu vou fazer dentro da medicina? E aí, assim, nada me encantava, né? Porque na minha formação, na minha graduação, eu não tive contato nem com a geriatria e nem com o cuidado paliativo, que é o que eu faço hoje. Então, isso nunca passou pela minha cabeça, porque geralmente a gente vai, ao longo da formação, passando pelas cadeiras, né, das especialidades, e a gente vai se encantando. Para ver o que mais acende aqui dentro, né? Exatamente. E aí, como eu não tive essas cadeiras, nunca passou pela minha cabeça. E quando eu decidi não fazer cirurgia, né, porque eu acompanhei desde o início, meu pai é cirurgião, então tem um pouco dessa influência, então eu me vi um tempo perdida, sem saber o que fazer, e comecei a trabalhar, né, e veio pandemia e outras coisas vieram à tona, né, e a gente foi vendo muitas coisas que fizeram refletir, né? Então, aquele paciente, às vezes, idoso, era o que a gente teve que fazer escolhas, né? Então, os pacientes, os idosos, ou pessoas que já tinham condições de doença grave, que ameaçavam a vida, crônicas, e não tinham tantas chances, né? Eram deixadas mais de lado, e isso me incomodava de uma forma tão grande, né? Sim, o lado humano gritava, né? E eu falei, não é possível, né? Eu preciso fazer algo para essas pessoas. Como assim eu não vou fazer nada, né? Então, isso foi nascendo, assim, crescendo dentro de mim e foi onde eu fui buscar, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí que eu me dei conta que tinha muita coisa a fazer. E aí eu entrei nessa área da geriatria, fui me especializar em geriatria, e na geriatria eu encontrei os cuidados paliativos, e foi meio que na época que eu voltei para Pouso Alegre. E a Fernanda já fazia cuidados paliativos, então ela foi minha mentora. E aí, assim, desde então a gente segue aí juntas, e vou deixar ela falar um pouquinho, senão eu vou ficar falando só eu falo. Aí, Fernanda, pega essa oportunidade aí. Bom, eu me formei em Juiz de Fora, fiz minha faculdade lá, minha graduação, né? Voltei, porque eu sou daqui. Então, histórias parecidas, até nisso. E a minha faculdade inteira eu me preparei para quê? Para fazer cirurgia, trauma. Ah, não, vocês era a Liga do Trauma. Não, é verdade. Era a Liga do SAMU, era a Liga do Trauma. Então, assim, a minha vida inteira foi só voltada para isso, né? E Juiz de Fora, ela tinha uma área grande dessa questão de trauma. Então, era muito fácil você... Juiz de Fora muito próximo do Rio, para variar. Meus professores eram todos cariocas, né? Então, eu
sempre me preparei para isso. Mas quando eu voltei para cá, eu passei na residência de ortopedia. Porque inicialmente eu pensava em fazer cirurgia de mão. E aí entrei, olhei a cirurgia lá, falei assim, nossa, super legal. Mas eu não consegui fazer por questões financeiras. Eu precisava trabalhar, Sim. né? Eu precisava ter um caixa ali para poder, né, me alavancar pessoalmente. Então eu falei assim, não vou fazer residência. Escolhi não fazer residência naquele momento, assim que eu formei, e fui trabalhar. Entrei no programa Mais Médicos, em Cambuí. Trabalhei, comecei a trabalhar, e pelo programa Mais Médicos, você faz a especialização de medicina de família. Sim. E comecei, né, a trabalhar como médica de família. Eu costumo dizer que a medicina de família nunca foi um sonho. Ela foi um presente. Que legal. Porque à medida que eu fui trabalhando com a medicina da família, porque no PSF que eu trabalhava, era um PSF que ele era rural e urbano. Então eu trabalhava nas roças, eu tinha 6 roças que eu ia, eu atendia... Ganhou frango de presente? Frango, abóbora e um monte de coisa. Então, Sim. assim, você vai conhecendo um lado da medicina que é um lado que se atende pessoas que nunca passaram em médicos, Sim. sabe? Era um lugar E que era pessoas muito simples, muito né? simples. E no meu PSF, eu fazia, como ele era muito afastado, né, do pronto-socorro, eu fazia um mini pronto-socorro. Então lá eu fazia tudo. Eu fazia medicação, eu fazia procedimento, eu fazia tudo. Porque eu já estava acostumada da faculdade a fazer isso. Sim. Então aquilo era algo que eu conseguia ter uma autonomia. E fui fazendo a especialização de medicina da família, né? Terminei a especialização de medicina da família e comecei estudando para prestar a prova de residência de cirurgia geral. Sim. E nisso, guardando aquela grana para me preparar, porque eu ajudava os meus pais, então eu tinha outras responsabilidades além de me sustentar. Passei na residência, larguei, fiquei 2 anos e meio lá, terminei a medicina de família. Lá foi quando eu conheci o cuidado paliativo. Porque quando você atua em cidades pequenas, que não tem tanta estrutura de especialidades, é você e você. Você não conta com mais ninguém e com poucos recursos, né? Pouquíssimos. Então, quando eu fui me vendo frente a pacientes, né, que tinham doenças graves, principalmente pacientes oncológicos, né, que isso que foi me marcando ao longo do caminho, eu não me contive de pensar que eu não tinha nada para fazer para aquele paciente. Sabe? Eu queria algo mais. E aí eu comecei a estudar por conta própria, né? E comecei a entender o que era o cuidado paliativo. Achei o manual de cuidado paliativo, achei a pós, né, no Einstein. Comecei a fazer a pós do Einstein. E falei, caraca, é isso, sabe? Como isso encaixa com os meus valores. E aquilo tava me deixando muito feliz, porque você chegar dentro da casa de um paciente que tá com câncer de laringe, com dor, e você conseguir fazer morfina venosa do seu PSF dentro da casa dele e aliviar a dor, ele conseguir dormir uma noite inteira, isso faz muito sentido. Sim. Sabe? Isso traz um significado diferente para tudo aquilo que vocês estudaram, que vocês viram, porque não é simples. Não, né? e na faculdade eu pelo menos não tive cuidado paliativo na minha graduação. É Hoje, muito graças a difícil. Deus, tem mudado, né? Aqui Sim. as faculdades já estão colocando a grade de cuidados paliativos, mas ainda é muito um tabu. É muito né? tabu. Pra você ter ideia, o cuidado paliativo ele foi instituído no SUS em 2018. Nossa, é muito recente. Muito recente. E o ano passado começou a ser obrigatório na grade curricular da medicina. A gente não tinha políticas públicas, né? É tudo muito recente, né? A formação de vocês é de que ano? Eu me formei em 2017. Sim. De faculdade, você fala? 2019. Então, aí eu comecei a descobrir cuidado paliativo, comecei a fazer a pós, início estudando, né, para fazer a residência, passei na residência de cirurgia, mas eu já estava fazendo cuidado paliativo após cuidado paliativo, tranquei, vim para cá, né, pedi exoneração, porque era um cargo federal, né, lá, vim para cá, comecei a residência de cirurgia aqui, pandemia, 2020, fechou tudo. Sim. E aí, eu tava na residência de cirurgia, não querendo subir pro centro cirúrgico, para cuidar dos pacientes na enfermaria. Que estavam ali. Porque eu não me conformava com o fato de ter pacientes ali graves, às vezes até terminais, sem uma assistência adequada. Isso me incomodava muito. E sozinhos, né? Que eu acho que, Sozinhos, assim, essa época da pandemia foi muito triste, né? Você não ter... Vocês tiveram, assim, quadros, momentos durante esse período que, inclusive, até levaram vocês a mudar, né? Momentos, assim, que você se sentiu impotente diante Muito. da...
Muitos, né? Muitos. A Paloma, que trabalhava muito no CTI, né? Sempre Eu acho trabalhei que- sala vermelha, né? Porta de Uhum. entrada, assim, só paciente grave. Eu acho que ela UTI. pegou coisas muito mais cabeludas do que eu, né? Uhum. O meu atendimento na época da pandemia era mais domiciliar e porta, né? Uhum. Então, assim, quando eu fui vendo que tava errado, você tá numa residência de cirurgia, não querendo subir pra cirurgia pra ficar cuidando dos pacientes de enfermaria, porra, você tá no lugar Vamos errado. repensar, né? E aí eu repensei, vi que aquilo não era pra mim. Foi Uhum. muito bom as experiências que eu tive lá dentro e eu sou O muito agradecida, conhecimento é bom né? demais. Mas aí eu entendi que não era mais o meu lugar, que aquilo tudo que eu tinha me preparado ao longo da minha graduação toda não fazia mais sentido eu estar ali. E aí fazia sentido o quê? O cuidado paliativo. O Uhum. cuidado, assistência, ver o paciente, porque era um pouco frustrante para mim. O paciente chegava sedado, né? Ia lá, fazia anestesia, operava, ia embora, não via o paciente, não conversava com o paciente, porque eu gosto de falar, né? Sim. E a pessoa que gosta de falar sou eu. Então eu falo assim, cara, aqui não é o meu lugar. Sim. Sair da residência, Você né? tinha que ter esse contato com o outro ser humano que É. estava ali. Eu E são gosto dessa decisões troca. muito difíceis, né? Porque, assim, é uma vida toda que você se prepara querendo fazer uma coisa e você não é quer uma mudar e profissão. recomeçar. Eu acho que o recomeçar, né, que gera muito... A profissão de vocês não é uma profissão assim. É, é algo que é decidido por um propósito. Porque, assim, vamos falar a verdade, né? A área da saúde ali, eu falo isso com experiência de causa por ser paciente, Aham. né? Eu falo assim, eu tive muitas experiências com médicos e médicos, com enfermeiros e enfermeiros. E você nota a diferença. Sim. Quanto paciente, você nota a diferença. Pô, esse cara fez porque a família, certo, forçou a barra e tal. Esse aqui, cara, esse cara faz por amor. Porque é o que a gente fala, não é fácil. Não, não é. Né? Não é fácil, você tem que abdicar de muitas As coisas, renúncias são né? muitas, né? Muitas. E você tem que gostar. Tem que né? fazer sentido pra você o que você tá fazendo. E aí começou a não fazer sentido pra mim lá. Eu acho que foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida foi desistir da residência. Alguém chamou vocês assim de louca? Tipo Sim, assim, não, vai sim, largar a cirurgia, dá sim, muito mais dinheiro. com né? certeza. Cuidado paliativo, o que é Que isso? é isso? Quando é que nasceu isso? E assim, a hora que eu decidi, não, eu não quero, porque é extremamente concorrido, né? Residência de cirurgia. Em Pouso Sim. Alegre, passei na minha casa. Então, eu não, Que é né, difícil, que é né? mais difícil É, não- ainda. E aí eu falei assim, não é isso. Saí, voltei para os plantões, aquela coisa toda, porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de porta de pronto-socorro, sabe? Uhum. Apesar de gostar do cuidado ali, é porque você não tem vínculo. O paciente Sim. chega, você só atende e vai embora. É meio que uma esteira, né? Eu não gosto desse negócio de não ter vínculo. Eu quero saber o que aconteceu posteriormente com aquele paciente. Sim. E aí fui para a porta, porque precisava, questões financeiras, e fui reconstruindo a minha vida. Voltei para o cuidado paliativo, né? E aí eu fui chamada para compor a equipe de cuidados paliativos que estavam se formando no regional por conta da pandemia. Que legal. Para alocação de recursos escassos. Esse foi o ponto inicial para a formação da equipe de cuidados paliativos. E aí eu entrei para a equipe de cuidados paliativos, era eu e mais uma, né, na época. E aí eu fazia segunda e sexta, né, e essa outra médica fazia na quarta-feira. E aí foi crescendo o serviço. Né, entrei, comecei a rodar aquilo que eu realmente gostava de trabalhar, aquilo que me fazia bem, né, ver que você está fazendo diferença. Algumas pessoas às vezes falam assim, nossa, mas você trata com pacientes tão graves, às vezes com a morte, com a família que está sofrendo. Uhum. Como é que você consegue? Eu costumo dizer que você chegar e fazer diferença onde o sofrimento existe Uhum. e quando ninguém mais sabe o que faz muito sentido. E é gratificante, né? Por mais difícil que seja, porque realmente trabalhar com a morte é pesado, né? Sim, Com sofrimento. ninguém gosta de falar né? disso. Porque quando a gente faz medicina, a gente vem de um pensamento que a gente quer curar, tratar, né? Sim, sim. Diagnóstico e tratamento, diagnóstico e tratamento. E quando a gente se vê no mundo real, onde Sim. não é bem assim, Não é do jeito que os livros vão contando, né? Exatamente, a gente incomoda, né? Uhum. O fato de, assim, precisa ter alguma coisa para se fazer. Sim. Quando não há mais nada a se fazer pela doença, Sim. né? Então, é isso que o cuidado paliativo traz, né? E que, assim, a gente, por mais difícil que seja, a gente
tá aí na luta. E é né? importante porque você traz uma qualidade, até uma conexão mais humana naquilo que não tem mais o que fazer, né? Você acaba trazendo sentido para isso, né? Sempre. Porque nós fomos formados para curar. Sim. Quando você não sabe como curar, porque não tem cura, tem Sim. doenças que estão em evolução e não tem cura. Sim. A gente às vezes fica perdido, sensação de impotência. E a gente se frustra, né? Sim. É frustrante, né, pro profissional. É porque sai da faculdade querendo resolver E todos os problemas. E acaba que essa frustração converte em mais sofrimento, tanto para o médico que está frustrado, quanto para o paciente, para a família. Porque essa luta constante, né, em brigar com o inevitável, Sim. é muito sofrido para o paciente, principalmente, para a família, para a equipe, para todo mundo. Sim. Né? Então, quanto antes a gente entende que para tudo na vida a gente precisa de limites, né? Entender o tempo, né? E a história natural da doença. Toda doença tem uma história. Sim. Tem um curso. Se você compreende a história, a evolução da doença, você consegue, não diria compreender só, mas aceitar que a doença ela está em evolução. Sim. Porque o que eu vejo de maior dificuldade é que as pessoas agem e vivem como se nós não fôssemos finitos, né? E a finitude, ela existe e é para todo mundo. E eu acho que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Que a gente nasce, um dia a gente morre, mas a gente não quer pensar sobre isso, não quer falar sobre isso. Eu escrevi meu primeiro livro, né? Pós um período, eu não sou médico, mas passei 7 anos no hospital, né? Então, como paciente. Quando eu saio de lá, a maior certeza que eu tenho, eu coloco num livro. É um livro autobiográfico contando essas experiências desses 7 anos. E o título do livro é Nasci para Morrer. Né? Você precisa de ver a repercussão que dá, porque as pessoas não estão prontas para falar disso. Não e aí, como é que fala? Né? Nasci para morrer, estando vivo. Aí é onde eu vou colocar essa história. E eu entendo muito bem até a frustração de vocês quando não conseguem resolver, porque eu via isso estampado no rosto dos médicos que cuidavam de mim. Sim. Né? E isso transparecia, né? Transparece. Porque eu costumo dizer que o cuidado paliativo, ele ainda não é muito bem compreendido. Existem muitos tabus. Por quê? As pessoas indicam ou falam de cuidado paliativo relacionado muito aos momentos finais. Né? Muito e aí, ainda paciente oncológico, né? E assim, paciente terminal. Né? E assim, não é só para vocês que são pacientes, mas para nós médicos também. Existem muitos colegas que não têm essa visão. Então, à medida que foi crescendo o serviço dentro do hospital, até você desmistificar tudo isso foi muito difícil. E eu ficava naquela ânsia de contaminar as pessoas com coisa boa, né? E achar parceiros para defender mesmo o cuidado paliativo e mostrar que aquilo era algo bom, sabe? Que é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem ali que tá com resiliência, né? E paciência, e aos poucos, e você fala e repete. E assim, a gente é uma construção de cultura, né? Sim. Exatamente. É uma cultura e aí você nova. contamina os outros para poder juntar. Não, e eu falo assim, que eu falei, a Fernanda foi minha mentora, né, na questão do cuidado paliativo, e eu fui a dela na geriatria, porque a gente trocou, né? Eu tinha feito geriatria, e ela me puxou pro cuidado paliativo, e ela tinha feito antes cuidado paliativo, e depois eu puxei ela pra geriatria. Então a gente fez a gente se entrelaçou, porque o bom de você caminhar é ter um parceiro. Sim. Né? Não dá para caminhar sozinho. Não dá, sabe? E você encontrar um parceiro de vida para caminhar junto, que tenha os mesmos valores, os mesmos propósitos que você, é algo difícil hoje em dia. Né? Então, quando eu vi a Paloma interessada no cuidado paliativo, aquela coisa toda, que eu comecei a falar, faz cuidado paliativo, faz no lugar onde eu fiz, é super legal, e ela topou a história, né? E aí eu fui vendo o crescimento dela, que foi muito legal, ela já sendo geriatra, e aí paliativista juntou e o negócio conectou, eu falei assim, cara, eu vou fazer geriatria também. Porque eu, como médica de família, já atendia, né? Já atendi idoso. Na verdade, assim, quando você fala maioria, médico, né, de família, as pessoas falam assim, médico de quê? Médico de família. Mas de quê? Eles não entendem a medicina da família ainda. É igual músico, né? O que você faz? Eu sou músico. Não,
do que você trabalha, o que você faz na vida para ganhar dinheiro. Eu sou músico, né? Tem essa dificuldade. Muita. Existe ainda um preconceito e uma dificuldade muito grande das pessoas entender que medicina de família é uma especialidade médica, Sim. né? E aí, tipo, eu sou titulada hoje como médica de família, aquela coisa toda, coordeno residência de medicina da família. Então, você vai entrando nessa área e montar hoje um consultório, falando que você é médico de família, aquela coisa toda, as pessoas ainda não entendem a necessidade de ir no médico de família. Uhum. Falei assim, tá, hoje o meu público-chefe são idosos, né? Eu já tenho a medicina da família, cuidado paliativo, dá para atender? Dá para atender, mas eu posso ser melhor. Vendo, né, o trabalho da Paloma também, eu falei assim, cara, eu vou fazer geriatria. E aí eu fiz a geriatria no Sírio-Libanês, né? Então hoje eu sou médica de família, cuidados paliativos, geriatria, trabalho também como na coordenação da residência de medicina de família, e aí veio, né, eu contaminando uma outra, para a gente montar o nosso instituto. Por quê? A gente queria um lugar que a gente pudesse ter a equipe multidisciplinar, porque a gente não gosta de trabalhar sozinho, para atender de uma forma certa. Porque a gente não faz cuidado paliativo e geriatria sozinho. Não dá. Né? Não dá, né? A gente precisa, é um cuidado para ele ser integral realmente e oferecer o melhor para o paciente. E realmente a gente vê aqueles objetivos, as metas do cuidado, a gente conseguir alcançá-las, a gente precisa de uma equipe. E uma equipe que eu falo, uma equipe coordenada, que trabalha junto realmente, né? Com os mesmos objetivos, com os mesmos propósitos, para a gente realmente... valores, né? Porque vocês têm valores muito fortes, né? Para a gente realmente caminhar junto, porque é diferente de você falar para o seu paciente, olha, você precisa de um nutricionista, você precisa procurar um fisioterapeuta e deixar ele procurar por conta. Por si só, e de repente até o que esse profissional falar não está alinhado ao que vocês defendem. Exatamente, né? E aí o cuidado não vai. Né? E o idoso, né, os pacientes de cuidado paliativo, a gente não tem esse tempo de erro, né? A gente precisa estar muito alinhado, porque as coisas precisam caminhar da melhor forma possível. Então... Porque tempo é vida. Sim. Se a gente consegue um tempo de qualidade, a gente dá vida. Porque a gente não quer só tempo para ele, né? Como muitas pessoas às vezes pensam, eu quero ter tempo de vida. Mas tempo de vida sem qualidade é viver? Sim. Acaba que você não aumenta a sua vida, né? Não é viver, né? Porque eu falo assim, viver dessa forma é viver para você, né? E é muito individual, porque a gente às vezes tem nossas crenças, né? Os nossos valores, e não é sobre a gente, é sobre o outro. Então a gente não tem esse olhar de julgamento, né? De imposição, porque é a vida do outro, então é o que é importante para ele, né? O que faz sentido para a vida dele. Então a gente às vezes aumentar o tempo tem que ser tempo de vida, realmente, de qualidade, porque senão a gente aumenta sofrimento, né? Eu tive a oportunidade de conviver com muitos pacientes em situações muito difíceis, muito críticas, né? E eu lembro de uma paciente que sempre estava comigo e ela falava o seguinte, ela falava assim, eu entrei no processo de doença, meu filho ainda era criança ainda. E eu pedi a Deus, né, esse tempo todo, para deixar ver ele crescer. Né, para me deixar. E nesse tempo todo a doença sempre teve seus altos e baixos, mas assim, sempre foi muito tranquilo. E agora eu cheguei num momento em que está muito difícil. E aí eu tenho falado com Deus para... Eu já vi ele crescer, né? Já está tudo certo, já estou no lucro já há muito tempo. E nesse momento eu quero descansar. E assim, 2 semanas depois ela faleceu. E é depois isso, dessa conversa. Porque assim, a gente fica focado na doença do paciente, a gente esquece que o paciente é muito mais do que a doença dele, né? A gente tem várias dimensões do cuidado que a gente precisa ver, e não só essa parte física. Claro que a parte da doença física, o controle de sintomas é muito importante, mas as outras dimensões do cuidado também fazem sentido. Então, ver essa parte emocional, espiritual, social, faz toda a diferença no cuidado. Eu vejo um certo, não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas eu vejo um certo egoísmo de quem está do lado de fora com relação a quem está do lado de dentro. Se eu não tivesse certeza que eu tinha pelo menos uma chance de sair daquele hospital, né? Eu vi muita gente assim,
pedindo para que o outro ficasse vivo, mas com dor e tudo. Poxa, É não porque- é o que ele quer às vezes, né? Sim. Mas é que quando a gente vê o outro, né? Às vezes ele é o amor da sua vida, Sim. né? E você quer a pessoa do seu lado a qualquer custo. Mas quando a gente tira, a gente sempre fala isso, né? A gente precisa tirar a gente dessa posição Sim, e se colocar no lugar do no outro. lugar Se dele. eu estivesse passando por isso, será que faz sentido, né? Então, E é uma via de sofrimento. Quando você quer a todo custo que o outro fique, Uhum. né? E a gente, quando pega assim, reuniões, conferências familiares, né, para entender o contexto do que está sendo aquela família difícil que às vezes chamava a gente para uma avaliação, Uhum. eu tento entender o porquê que essa família está sendo rotulada como difícil. Uhum. Qual é o sofrimento que ele está tendo dentro dele que ele não quer se desapegar do outro, apesar Sim. de ver o sofrimento do outro. Sim. Entendeu? Então, essa análise profunda, esse olhar, né, um pouquinho mais apurado, entendendo todas essas dimensões do cuidado, junto com uma psicóloga, um fisioterapeuta, um nutricionista, isso tudo consegue a gente olhar além da doença. Sim. Esse olhar além da doença é o que faz o paciente ser muito mais bem cuidado. Porque hoje tem como você adoecer e a sua família não sofrer? Sofre. Não existe. E acho que sofre até um pouco Não mais. existe. Porque várias vezes a pessoa está anestesiada, a pessoa está fora do contexto ali. E a família está 24 horas ali Sim. vivendo aquilo. E assim, por exemplo, às vezes o que está doente é o único provedor da casa e quem está em casa está passando necessidade. Sim. Se você não souber que isso é uma fonte de sofrimento para quem está doente, você às vezes não controla a dor. Você pode usar a melhor medicação do mundo que você não vai controlar a dor. Exatamente. Sabe? Então, essa ligação entre você olhar além da doença, olhar além da moléstia ali na tua frente, é uma coisa que faz muito mais sentido, né? Hoje, assim, eu trabalhei no hospital, eu já saí do hospital, tem uns 2 meses. Eu trabalhei 4 anos com cuidado paliativo no hospital, Uhum. né? Então, assim, eu vi muita coisa, melhorou muito. Muito, 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 muito mesmo. Hoje a Paloma eu ainda ainda tá lá, continuo. continua. Mas assim, a gente já melhorou muito, né? Mas a gente ainda tem muito ainda. Tem uma pra- caminhada ainda. É uma né? caminhada, né? Vocês falaram de 2018, né? Não, Começou começou em 2020. na pandemia. 2020. A equipe de cuidados Então é muito, paliativos começou é em uma 2020. criancinha ainda, né? Eu comecei a trabalhar com cuidado paliativo em 2018. Sim. Então eu já comecei bem antes, sabe? Mas fundar mesmo a equipe hospitalar, depois virar um ambulatório, e aí você ir contaminando as pessoas, ter clínica hoje de cuidados paliativos. Porque cuidado paliativo não é uma especialidade, é uma área de atuação. Sim. Hoje ela ainda não é reconhecida como uma especialidade médica. Está caminhando para isso, mas ela é descrita hoje como uma área de atuação dentro da medicina. E melhorou muito. Porque muito. a gente não quer essa questão da especialidade, né? Claro que precisa do especialista, porque tem coisas Sim, que sim. são. Mas quando a gente fala em área de atuação, a gente quer que todos tenham noção do que é o cuidado paliativo, porque independente do que você faça, eu dou aula na faculdade, né? Sim. Então eu falo isso para os meus alunos. Independente do que vocês forem fazer, né, de especialidade, você vai lidar com pacientes em cuidado paliativo, né? E Então legal. você precisa entender. É legal, duas coisas que eu vi aqui que me chamou a atenção, né? Você fica na frente de residentes, a Paloma Na né, graduação. na graduação, e que bom que a gente tem isso hoje chegando a quem está entrando para esse mundo hoje, Sim. né? Porque acredito que tem muito tabu ainda, tem muita coisa ainda para romper, né? Eu falo que eu adoro contaminar os meus residentes, né? Sim. E assim, eu já tive residentes de medicina da família, porque cuidado paliativo é um R3 da medicina da família, né? Sim. Eu tenho hoje residentes que fizeram cuidados paliativos por me conhecer e conhecer o trabalho que a gente executava, e que hoje, inclusive, tem uma que é a Maria Paula, né, que tá na equipe de cuidados paliativos e foi minha residente. Olha que E ela legal. fez cuidado paliativo pela contaminação boa que a gente faz. Sinal que tá dando resultado. E é gratificante, né? Então, hoje a gente já tem uma equipe mais estruturada, né? Um Sim. serviço, assim, de referência, né?
mas ainda temos muito a crescer. Sim. Eu E- quero falar do Instituto. É, Vocês comentaram, aí agora eu quero saber do Instituto, né? E assim, a gente sabe que no hospital existia o serviço, mas a gente sabia que fora dele ainda não era uma realidade. Uhum. E por isso, assim, conversando com a Paloma, né, tudo que a gente fazia e assim, sozinhas, eu falei assim, cara, vamos juntar. Vamos juntar as peças, vamos montar a nossa casa para a gente oferecer um cuidado humanizado, um cuidado certo, especializado. Porque faz aqui sentido pra gente. para a gente poder trabalhar aquilo que a gente acredita. Da melhor E também forma. para ter algo a mais, né? Porque Sim. assim, no E hospital. fazer as coisas do nosso jeito, É. né? Com o jeito que a gente acha que funciona. Uhum. Então a gente quis montar realmente esse serviço para a gente colocar mesmo em prática e levar para os nossos pacientes o cuidado que a gente Que acredita. legal. Uhum. E aí nasceu a ideia do instituto e quando a gente foi pensar no nome, né? Eu tava É nesse ponto que eu queria chegar. porque todo mundo pergunta, né? Ah, mas por que ágape, né? Muita gente já ouviu falar sobre ágape e a gente tinha algumas ideias de nome, mas quando a gente falava sobre ágape, eu falei, Fernando, faz todo sentido, né? Assim, para o que a gente quer oferecer, para o que a gente, porque é a nossa relação, então precisa ser esse nome. E aí a gente foi engraçado porque realmente a gente foi buscar e já tinha algumas acho que virou um pouco de moda, né, o nome, então já tinha muitas clínicas com o nome Ágape, inclusive em Pouso Alegre, e aí isso meio que virou talvez um problema, né? No começo a gente pensou, nossa, isso é um problema, né, porque como é que a gente vai colocar um nome parecido e tudo, mas aí a gente tentou mudar e eu falei, Fernando, não, a gente tava sofrendo, né, não, eu não abro mão do nome, porque o nome faz total sentido pra gente, e aí eu vou deixar a Fernanda falar sobre o nome. Porque ágape é o amor fraterno, o amor sem interesse, que lida com cuidado. Então é um amor fraterno, que já existia entre nós duas, mas também aquele amor que executa o cuidado, que não quer nada em troca, a não ser você ver o outro melhor. É um amor sem interesse. Sim. Então, quando a gente pensou nesse nome, poxa, tem a ver com a gente, que é o nosso amor entre nós duas, né? Que hoje nós somos grandes amigas. Essa amizade é muito legal de ver. Nossa. Porque a gente está vivendo num tempo tão das pessoas muito distantes, das pessoas, né? E ver a amizade entre vocês duas aqui é realmente algo que inspira, né? É uma parceira. É uma parceria de vida em Sim. tudo. E é muito difícil, realmente. Porque eu falei, se você for pensar, a gente não tem tanto tempo de amizade, né? Às vezes a gente tem aquelas amigas de infância. Não, a gente tem pouco tempo de amizade. Mas parece que é uma vida. Parece que a gente se conhece uma vida toda, assim. Sim. E essa questão de poder contar com alguém, né? Não só nas situações da vida, mas nas situações profissionais, porque o que a gente o que a gente escolheu fazer é difícil e a gente não faz sozinho e a gente precisa desse apoio. Tipo assim, quando eu tô viajando, ela cobre os meus pacientes, quando ela tá viajando, eu cubro os pacientes dela, sabe? Porque os nossos pacientes não ficam sem assistência. Sim. Não tem como, você não dá nenhuma orientação. Porque é ambulatorial, qualquer coisa se procura o hospital. Não funciona assim. Né? Sim. Então a gente é um trabalho que a gente está ali o tempo todo. O trabalho não funciona só durante as consultas, ele é integral realmente, no sentido literal da palavra. Contato direto com o paciente. A gente é bem acessível com os nossos pacientes e a gente cria uma relação super Nossa. diferente. Eu tenho assim, eu posto um pouco nas redes sociais, eu gosto mais do que a Fernanda. Tem um pouco de dificuldade. Então, assim, eu busco às vezes postar aquela relação que eu tenho com os meus pacientes e com os familiares, e acaba que às vezes o paciente ele falece e o contato, o vínculo com a família, ele continua de tão real que realmente é, né? Essa entrega. Isso não é uma coisa. Eu ia comentar, existe esse vínculo, inclusive pós o tratamento. Porque a gente fala que o cuidado paliativo não é só cuidar do paciente, a família faz parte do cuidado, né? E o processo de luto também é uma parte do cuidado. Também faz parte. Então a gente ninguém larga a mão de ninguém. Não. Ontem mesmo eu fiz uma visita social de uma paciente que faleceu nesse feriado. E a Paloma me cobriu e eu não estava aqui, porque eu estava viajando, né? E ontem eu fiz a visita social para poder acolher a família.
Poxa, que legal. Então, assim, tem paciente. E a gente não atende só Pouso Alegre, a gente Uhum. atende toda a região. Então. Vocês cobram um raio de... Olha. Então, existe um online também, Sim. sabe? No online eu consigo expandir um pouco mais. Eu tenho paciente de Brasília, eu tenho paciente do norte de Minas, então Sim. eu consigo abrir um pouco mais o leque. Agora, presencial, que é a visita domiciliar, porque a gente trabalha em várias modalidades de atendimento. Então, Uhum. tem o consultório, que é ali, tem o domiciliar, que nós fazemos também, e tem telemedicina e o Sim. hospitalar, se o paciente precisar, a gente também acompanha o hospitalar. Porque tem, assim, a gente entende que às vezes o melhor cuidado é em casa, mas às vezes a gente não tem estrutura para conseguir manter esse paciente em casa. Sim. Então, o melhor lugar para ele vai ser onde a gente consegue realmente dar a melhor assistência, para ele ficar Uhum. confortável. E às Sim. vezes esse ambiente acaba sendo o hospital. Uhum. Então, a gente acaba tendo que internar, a gente faz todo esse acompanhamento, Sim. né? Sim. E não só a gente, mas a nossa equipe, né? Então, todos os profissionais que estão com a gente na clínica, a gente tem uma equipe muito coesa, muito legal, que está Uhum. crescendo. Então, desde Por exemplo, a nossa nutricionista, que é a Juliana, ela tem formação em cuidados paliativos, né? Ela tem a formação em psicóloga geriatria. também. Sem contar que todas elas são psicóloga. contaminadas por vocês, né? Com certeza. A nossa psicóloga, que é a Jaque, aí tem a nossa Sim. fono, que é a Larissa, tem a nossa... Hoje a equipe tá com quantas pessoas? 7, né? A gente tem o um educador número bom, físico, gosto que é o desse nome. Porque, ó, Flávio. Educador físico, a- fono, que já falei, né? Tem A a fisioterapeuta. fisioterapeuta, que é a Isa. Então, assim, E a a gente... Débora, que também faz um trabalho assim, Nossa, maravilhoso, maravilhoso. principalmente com os idosos, com essa estimulação cognitiva. A gente tem alguns parceiros, porque tem coisa que a gente não consegue ainda pelo espaço, né? Então a gente conta com uma equipe de parceiros assim muito que somam muito com a gente. Somam muito. A gente tem a equipe lá do Juscelino, de uma equipe muito... Da clínica referência, que é a parte de físio, né? Mas a Isa, ela consegue atender... Tá ali próximo da câmara ali, né? Isso. Que a Isa, ela atende muito em domicílio. Sim. E ela é especialista em paciente oncológico, por exemplo. Ela é maravilhosa. Sim, eu tive lá. E o Juscelino, como ele tem essa clínica, né? Tem pilates, tem agora eles a gente consegue expandir melhor. Tem hidro, então, Sim. assim, a gente... Eu tenho um menino toca guitarra num projeto de música meu que atende lá, o Samuel. Ah, o Samuel, ele trabalha comigo. Trabalha lá. Legal. E além disso, a gente tem uma parceria, né, com uma clínica de vacinas, que é a Imunoclinic, porque a gente entende que a prevenção também é uma parte de cuidado. Também. Que é o que a gente quer tentar mudar, porque, assim, a gente vê hoje, a gente falou muito de cuidado paliativo, vamos falar da geriatria. Antes de falar de geriatria, onde fica? Porque vocês falaram, e se a gente quiser conhecer, onde que fica? O Instituto Ágape fica na Comendador, 1420, em frente ao Carmelo. Sim, um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima ali, bem na curvinha, tá ali o nosso instituto. Sim, e lá, assim, vocês podem ir lá conhecer a Tainá, que eu falo que ela não é nem nossa assistente secretária, ela é o braço direito, esquerdo, perna, tudo nosso. E tem um café maravilhoso. Então, eu falo, às vezes os pacientes vão lá só pra conversar com ela, tomar um café. Às vezes a gente nem tá na clínica e aí vão lá. Porque é aquela correria, né? Às vezes você atende o paciente na clínica, você vai atendimento domiciliar, faz uma telemedicina, depois volta pra... Entendeu? Sim. Então, às vezes, você tá aí Vocês toda hora. De que hora a que hora? A gente... Tecnicamente, é das 8 às 5 da tarde. Sim, né? mas nunca assim, acontece. O horário do consultório ali, né? Mas a gente, às vezes, atende sábado, a gente flexibiliza o horário. E, assim, os pacientes, principalmente do cuidado paliativo, os pacientes que estão em final de vida, não tem hora. Né, então a gente também não tem hora. A urgência não tem hora. Não. E a gente é o paciente que não pode esperar. Né? Então, assim, não importa se é sábado, se é domingo, se é Natal, se é feriado. Inclusive, eu tenho uma história que é um pouco... que traz esse... como é que eu falo a palavra? Fugiu a palavra, enfim. Sim. Mas eu dar trazer um exemplo para o que a gente está falando, que foi no dia que a gente inaugurou. Eu estava com uma paciente em fim de vida. E no dia a gente marcou essa data, assim,
com muita. Muitas A gente vezes. marcou, remarcou, porque obra, você sabe como é que é, Sim. né? Nossa. Então, demorou mais do que a gente previa. E aí, no dia, enfim, que aconteceu o 15 de março desse ano. que a gente inaugurou, eu tive uma intercorrência com a minha paciente no horário da inauguração, e eu não fui na inauguração assim, eu cheguei depois, né? Eu fui ver minha paciente, Olha, né? E depois eu cheguei atrasada e tudo mais, já tava todo mundo lá me esperando. Mas só para vocês verem o comprometimento, sim. né? Então não importa, Foi que a gente data. começou falando das renúncias, né? Sim. Tipo assim, pô, é a inauguração de um sonho, de um projeto meu, pessoal, profissional, mas aquilo que eu decidi fazer é mais importante, Sim, sim. né? É porque a gente lida com vidas, com histórias, com valores. Então não dá simplesmente para você desligar o celular, virar as costas e fingir que não tá vendo. Não dá para ser. Então, Não amanhã dá. às 8 horas da manhã eu vejo que não dá. Não dá, entendeu? Não Por dá, isso que a gente não precisa acontece. desse apoio uma da outra, porque realmente você não consegue. Às vezes tem dias que você não tá bem, né? Naturalmente. A gente vive aí num burnout, né? Hoje tá muito em alta essa. Hoje tá na essa- moda, né? tá na- Mas né? isso aí já existe já. Há muito tempo. Então, às vezes a gente não tá bem, a gente tem também problemas, os nossos familiares adoecem, então a gente adoece Filho também. pequeno, E Tem eu, filho pequeno? 2 anos. Ah, eu tenho pet. E nessa idade de 2 anos, nem é aquela idade que tá no colo e nem é aquela idade que tem autonomia, né? Então, é o tempo todo dependente. Totalmente. Exatamente. Então, assim, a gente entende que às vezes a gente não é a melhor pessoa para poder oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, e às vezes a gente não pode se dar o luxo de falar, hoje eu não tô bem, então amanhã eu vou te ver. Não, ele não Sim, tem tem esse que ser tempo, ele agora. precisa agora. Uhum. Então a gente liga, Fernando, olha, eu não tô bem, hoje eu tô assim, assim, assado, você não pode. Né, e vice-versa. Uhum. Então, assim, a gente Legal. tem esse cuidado com a gente também, né? Sim, E a equipe também apoia. Então, a Até gente para faz. entregar o melhor de vocês, Sim, né? A gente faz, assim, reuniões de equipe, mas não aquelas reuniões realmente Chata, de né? trabalho, né? Claro que isso é importante para alinhar, né, os Sim, pacientes, discutir cuidados, casos, objetivos, aquela Sim. coisa toda. mas é aquela forma da gente drenar, né? Uhum. Assim, a gente compartilha ali. Leva lanche, aquela coisa toda, faz festa junina na hora da reunião, sabe? Desabafa, né? Fala o que tá pesado, e aí, assim, isso vai tornando mais leve, né? Sim. Porque fácil não é, nunca vai ser. A palavra fácil é uma mentira, Mentira. né? Mas a gente consegue, com a equipe, né, que hoje em dia virou família, a gente consegue tornar esse processo menos difícil, né? Sim. Mais fácil não dá. E prazeroso, né? Porque Tem que ser divertido também. tem, sim. Por mais que seja pesado os temas que a Sim. gente aborda, né? É lógico, não é só paciente de cuidado paliativo. Nós temos muito paciente geriátrico que chegam para controle, né? Sim. Porque, por exemplo, uma consulta de geriatria não é só a partir de 60 anos. Ele tem que começar antes para programar o O envelhecimento. envelhecimento com qualidade. Com qualidade, com funcionalidade. E para você também conseguir entender quais os valores daquela pessoa. Por exemplo, se você pudesse escolher como viver com 60, 70 e 80 anos, você não ia escolher? Lógico. Então, se você planta coisas boas hoje, Você vai colher isso lá na frente. exatamente. Mas o paciente ele precisa saber disso. Se ele não sabe disso, como que ele vai programar A o conta envelhecimento? vai chegar. E né? é isso que a gente quer passar para as pessoas. Hoje, a grande maioria dos meus pacientes são pacientes que são muito idosos, né? Os longevos. Então, paciente de 80 e pouco, 90, 100. Mas eu, agora que comecei a ter uns pacientes que são focados mesmo nessa parte de promoção, prevenção, que é o que a gente quer trazer Envelhecer da bem. geriatria. Então, agora que eu tenho uns pacientes ali, 48, 50 anos, mas são pouquíssimos. Daqui a pouco eu vou ser cliente do seu. Mas é justamente isso, porque eu falo muito com os meus pacientes. Quando eu tô atendendo, às vezes, o pai, eu já falo pro filho, ó, já é hora. Ah, mas eu não tô velho, não. A resposta é sempre essa, né? Ah, não tô velho, não. Não, mas não é porque você tá velho, mas você vai chegar. Sim. Não Então, tem vamos como. programar? E é melhor chegar. Não é o Benjamin Button, né? Pra ir pra trás. Então, assim, se a gente programa um envelhecimento saudável, um envelhecimento com qualidade, porque o tempo tá passando rápido, a gente tem essa questão, né? Nossa, A questão é exatamente e a essa. Acho que o vida- tempo passa muito rápido. Quando a gente planeja, eu venho, o Guilherme, meu namorado,
meu namorado. Ele fala muito isso na minha cabeça, né? De planejamento, mas e eu vejo hoje isso como realmente é importante para todos os aspectos da vida. Então, a gente planejar a nossa saúde, nosso envelhecimento, faz total sentido. Mas e quanto antes você faz isso, melhor. você concorda que a gente tem a preocupação de planejar quantos filhos vai ter, Sim. planejar a vida financeira, planeja, né, rotina de estudo, e a Mas gente a não saúde vai planeja. ficando. A saúde. A saúde É a vai última O ficando. mais coisa que importante você é o deixa. ativo nosso. Né? Porque assim, se você não tiver com saúde, o resto não funciona, importa. né? Porque à medida que você vai envelhecendo, tá tendo uma transformação natural do seu organismo. Você vai perdendo massa muscular e vai ganhando gordura. Isso é fato, né? Sim. É fisiológico. Se você começa a preservar sua massa muscular com atividade física, com uma boa alimentação, falando coisas básicas, tá? Você preserva o deambular, o falar, o comer. Porque para tudo isso você precisa de musculatura preservada. Sim, sim. Se você não trabalha isso, você vai chegar lá na frente, você vai estar o quê? Sem reserva funcional, que é o que a gente Exatamente. fala, né? Que eu falo E que muda tudo, músculo, vitamina, músculo é vida. Sim. E as pessoas hoje chegam querendo fórmulas mágicas, a pílula da longevidade, né? Hoje em dia a gente tem muito essa questão da E se praticidade, do vende imediatismo, e a gente quer opções rápidas e fáceis, e infelizmente a gente não tem, né? A gente precisa continuar focando no que realmente tem evidência, no que realmente funciona, que vai continuar sendo sempre alimentação, atividade física. E para você ter uma ideia, quando o geriatra, você senta na frente de um geriatra, ele não vai olhar uma coisa só. Porque existe uma coisa que chama avaliação geriátrica ampla, né? Sim. Que é vamos dizer assim, a nossa anamnese que a gente faz, né? A entrevista ali. Então, pela avaliação geriátrica ampla, que você vai perguntando, né, a respeito de continências, humor, cognição, funcionalidade, aí vai entrando vários tópicos da nossa avaliação, você consegue ter um diagnóstico situacional, ao final da consulta, muito importante. Polifarmácia, fragilidade, risco de queda. Então, você vai aumentando aqui, né, a abordagem do seu paciente de forma global. Então, por que ir no geriatra? Lógico, o especialista é interessante, mas o geriatra consegue te olhar como um todo. Sim. Ele olha sua parte cardiológica, ele é respiratória, ele olha tudo. Isso faz é um coordenador de cuidado. diferença. E te ver progredindo para o envelhecimento. Né? Exatamente, Entendeu? porque isso faz a diferença, não tem como ser diferente. É que tem gente que acha que olha o envelhecimento só pelo cabelo branco, e não é. O corpo está caminhando para aquilo, os hormônios, as vitaminas, a musculatura, né? Eu vi esses dias atrás até um videozinho de duas mulheres, né? Uma delas, acho que as duas estavam com 65 anos. E uma delas, né, fazendo academia, não sei o que, toda saradinha. E a outra, assim, Uma senhorinha. com dificuldade para andar. E você vê a diferença que isso faz, né? Muita. Então, o O Carlinhos não geriatra... faz nada da vida. Daqui a pouco, para levantar daquela cadeira ali, vai ser um problema. Mas assim, com coisas básicas, exatamente o que você está falando. Levantar, Sim. transferir. Ir no mercado, carregar uma Básico. sacola, né? Então, E por isso as quedas bobas, né? Aquelas quedas que você fala, gente, como é que caiu, né? É porque às vezes não está comendo direito, aí tem Sim. déficit de proteína, Aí aí não- tem não catabolismo, levanta mais o pé direitinho. perde músculo, se perde músculo, diminui funcionalidade, entendeu? É tudo é uma um linha. ciclo, né? Uma coisa leva a outra. Então, na geriatria é tudo muito encaixadinho. Não tem como a sim. gente desvincular isso, pegar coisas separadas. A gente tudo influencia. E por isso que é um trabalho assim que exige muito de uma equipe Sim. completa. Não tem como você fazer uma consulta de geriatria bem feita com menos de 1 hora. Uhum. Como que você vai colocar um paciente na tua frente e olhar todos os sistemas dele? Em 15 minutos não dá. Não dá. Senão não funciona. Não, e fora que a gente também conecta ali com as histórias, com a vida, Sim, né? Com os sim. valores, o que gosta. É a parte que eu mais gosto da consulta. Então, a gente sempre tá perguntando o que gosta de fazer, o que gosta de comer, o que não gosta. O que você faz na sua casa no tempo livre. Porque, na verdade, só tem tempo livre. A gente A vai maioria ter que das criar, a vezes. gente vai ter que criar um podcast para vocês sentarem aqui e falar só das histórias dos pacientes.
Aí Nossa, temos tem história. Deve ter muita história, né? muita Muita história. Porque a história. pessoa já de idade, ela já tem essa coisa de contar a história, né? Não, e eu falo assim, E- acaba que a entrega acaba sendo mútua, Uhum. né? E a gente aprende tanto com os pacientes. Assim, é A uma gente se troca envolve. muito. É uma Não tem troca. Tem muito quando tem a partida, e vocês já sabem disso. Sim, nossa. Vocês acabam sentindo, assim. Tem pacientes que às vezes eu sinto mais, eu vou falar pra tem mim, mais. né? Uhum. Tem Também. pacientes que às vezes eu sinto mais pelo, às vezes, o tempo, pela ficou. conexão, Uhum. né? Por E exemplo. como a pessoa se entrega ali naquele É, momento com vocês. Mas, né? lógico, todo paciente você sente de alguma forma, não tem como, Sim. sabe? Porque é uma vida e uma história que se encerra, né, na Terra. E você fez parte dessa história, por mais curto tempo que às vezes a gente tem ali, que a gente participa. Por isso que a gente fala que quanto antes a gente começar a acompanhar, melhor. Porque, infelizmente, às vezes a gente acompanha o paciente e a gente só faz No uma finalzinho, consulta. né? Né? Ó, A ano gente que não- vem, Carlinhos, eu vou fazer 45 anos. Eu tenho que ir lá. Por favor, já vamos começar a Eu tenho planejar. que ir lá começar a planejar isso aí, hein? Ainda mais eu que não sou mais original de fábrica em nada. Né? Assim, tem histórias que te pegam um pouco mais pesado. Sim. Eu, além da geriatria, que eu trabalho, né? Eu não trabalho só com geriatria por ser médica de família. Então, eu atendo criança. Sim. Eu atendo criança em cuidados paliativos. Então, essa parte da Sente pediatria, também. você sente pra caramba. Porque é difícil você aceitar que uma criança tá falecendo. Porque você tem a sensação de que ela não viveu. Sim. Quando você vê um idoso, já viveu bastante, parece que, assim, é um acalento pro coração. Sim. Mas quando você vê uma criança que, Às vezes acabou de nascer. sabe? Você tem aquela impressão de que, poxa vida, ela tá falecendo e ela não viveu Sem nada. viver nada. Sabe? Então é uma parte difícil dentro do cuidado paliativo. Eu consigo fazer mais pela tempo que eu já tô aí na estrada, de trabalhar com criança, dentro da medicina da família. Hoje eu foco mais em geriatria, né? Mas tem histórias que te pegam, Uhum. sabe? Pega, e Muitas. pega forte. Eu vou ter que começar a ir pro final aqui. Se deixasse, eu ficava mas aqui uma já? tarde inteira. Ficava uma tarde inteira, porque assim, delicioso. é muito interessante a atuação de vocês, né? E eu sei que vocês não falaram nada ainda do que tem para falar. Eu acho que se a gente pegasse para falar das experiências com os pacientes, né, das histórias que marcaram, eu acho que a gente ia ficar aqui uma semana conversando, mas eu tenho que devolver vocês, né, porque eu tenho certeza que já deve estar chegando um monte de mensagem aí. Esse finalzinho, ele é sempre marcado, é uma característica até de alguns podcasts que eu dirijo ou eu atuo aqui, e a gente sempre leva isso para o lado mais pessoal. Então, vocês não vão falar agora como médicas, como professor, não, agora vocês vão falar como pessoas, né? É o CPF agora que conta, tá bom? Tá. É lógico que mesmo quando eu perguntar aqui e que remeter ao lado profissional, quem responde é a pessoa CPF, tá Tá. bom? Então eu preciso que Desculpa. vocês me respondam com toda a seriedade. É um bate-bola bem rapidinho e eu preciso que você fale, né, de forma bem direta ali. Vou começar aqui com a Paloma, né? Ah, Paloma, um plantão difícil, né? Ou uma tarde tranquila? Oh, uma tarde repete. tranquila. Que eu não sei nem o que é isso, mas eu vou tentar. Mas essas perguntas, elas vêm exatamente por isso. Porque mesmo que você responda com CPF, olha só para você ver. Porque, O assim, você propósito falou é do muito plantão. maior do que a vida pessoal. Você falou do plantão, porque a gente, às vezes, a gente não sabe. Você falou, o CPF, vamos falar do CPF. A gente, não, às vezes, não sabe sabe mais. Não sabe separar, mais né? A minha diferenciar, vida profissional separar. e pessoal, hoje em dia, é uma só. Mas olha só para você ver, o desejo muitas vezes é algo simples para uma pessoa qualquer, mas para vocês é quase que... Eu ainda faço plantão, eu faço plantão de Sim. UTI. Então, assim, uma tarde tranquila. Sim. Faz tempo que eu tô desejando. Uma palavrinha capaz de tirar um sorriso do seu rosto. Uma palavrinha. Que o seu dia seja bom. Uma palavra. Uma palavrinha eu não consigo. Eu sou expansiva. O
que você está esperando para 2026, Paloma? Ixi, essa Uma lista só. aí é grande, viu? Só Projetos. projetos. Aquela pessoa que te deu um abraço, né, e te marcou para o resto da vida. Muitas, né, amiga? Tem que falar uma, só para você ver que É uma enrosco eu coloco você. Que, assim, Arruma uma briga depois. abraço é uma coisa que Cara, faz parte pior que da eu tenho, gente, né? pior que eu tenho. Vou ter que contar a história, senão o contexto não vai. Chama Raíssa. É uma amiga que eu não vejo há muito tempo Sim, no grupo de jovens, que eu fui de grupo de jovens muito tempo. que legal. E eu amava o abraço dela, sabe? Tem pessoas que têm um abraço diferente, né? Era surreal, sabe? Aquele abraço que te acolhe, Sim. que te segura no colo, como Maria, né? Vou falar um pouquinho da parte religiosa, que aí Sim. entra no pessoal, porque eu sou católica e Sim. gosto muito de trabalhar o meu espiritual. Então, quando eu chegava no grupo de jovens para poder trabalhar o meu espiritual, eu era recebida com esse abraço. Sim, E ali, o acolhimento era como se eu conseguisse sentar no colo de Maria. que legal. Ser recebida com um abraço. E é o que a gente falou, ter abraços diferentes, Tem, né? tem. E eu sempre notei isso, né? Uhum. Uma comida favorita. Estrogonofe. Estrogonofe, bom demais. De frango. De frango, eu gosto dos dois. Com milho. Eu gosto dos dois. E com champignon, com batata palha extra fina. Delícia. De Fazer, então, comida, já tá na hora de almoçar. Vou fazer pra você. o momento mais difícil da sua vida. Que bom que essas perguntas mais difíceis. Exatamente. Ó, tem uma ordem aqui, ó. Momento mais Não foi tão difícil da ruim minha começar por vida. Isso. Cara, eu acho que não tem um. Acho que talvez tenha vários, mas meu puerpério. Puerpério. Explica pra quem não sabe o que é. Puerpério é após o nascimento Sim. do filho, né? Que você tem aquela queda hormonal bagunçada e aí você tá lidando com todas as novidades e Um aquilo. mundo novo, Nossa. completamente novo. Foi bem difícil. Um abraço que você daria em alguém que não está mais aqui. Meu tio Luiz. Que Por inclusive quê? a Fernanda cuidou dele no fim de vida. Por quê? Você vai me fazer chorar? Olha aqui, eu já tô lacrimejando. Tá escrito aqui. Dá pra editar depois. Mas foi o que eu falei, é o CPF agora que tá falando, né? Ele já faleceu já tem alguns anos, né? Ele teve câncer de pulmão. E na época, eu já era formada e fazia cuidado paliativo. E eu não consegui fazer o que eu faço todos os dias com ele. Sim. E por isso que eu pedi a ajuda da Fernanda. Então, eu acho que tinha muitas coisas a serem ditas e não foram. Mas foi o que foi possível no momento. Então, acho que isso. Seria esse abraço, então. Sim. Uma cena na sua memória, né, que merecia um quadro. Fazer uma pintura dessa cena. Pra eu nunca mais esquecer. É. Poxa vida. Talvez o dia que a minha filha falou, mamãe te amo. Que legal. E marca mesmo. Marca. A minha esposa é brava comigo até hoje, porque a primeira palavra da minha filha foi papai, né? Fazer o quê? Eu sou o homem mais importante da vida dela. Ai, meu Deus. Uma palavra, uma pessoa e um gesto. Essa eu vou fazer para as duas, tá? Você tem que falar assim, uma palavra, uma pessoa e um gesto. Mas eu ainda tô me recompondo, gente. Então eu vou começar aqui para deixar te recompor. Poxa vida. Cara, isso é muito difícil. Uma palavra. Aham. Uma palavra, uma pessoa e um gesto. E elas têm que estar conectadas? Isso. Tá. Tem que estar conectado. Olha. Nossa, muito difícil. Muito difícil. Acho melhor Mas sem se você- conexão. Se você pensar na pessoa, vamos fazer o inverso. Não, Uma eu já palavra, sei uma quem é pessoa e um gesto, pessoa. né? Se você pensar na pessoa, o Meu que você avô. diria para ela? A pessoa Seu seria o meu avô, avô. a A palavra. palavra
que ele mais me falava é: eu quero morrer em casa. E o gesto? E o gesto é eu conduzindo o fim de vida dele dentro da sala dele. Que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. Sim. Paloma? Ai, meu Deus. Eu não tive muito convívio com os meus avós. Sim. Quando eu nasci, os pais da minha mãe já eram falecidos, o meu avô também. E eu só sempre tive a minha avó. Sim. Então, a minha avó, assim, é uma pessoa que sempre esteve presente na minha vida, sempre me ajudou. E então, ela é uma pessoa muito especial para mim, só que ela tá longe. Então, eu acho que a pessoa seria avó, a palavra seria saudade e qualquer outro. Gesto. E o gesto seria presença, acalento, colo. Sim. Muito bom. Pra gente finalizar, né? Eu vou falar e vocês completam para mim, tá bom? Eu sou extremamente... Simpática. Vocês são muito risonhos, né? Vocês dão risada assim muito fácil. Eu tenho... E é diferente, porque se vocês lidam todos os dias com situações muito pesadas. Acho que esse sorriso ajuda, inclusive, no tratamento do pessoal. Sim. Né? Isso é muito bom. Rapidinho, eu tenho Tá. uma amiga na época da faculdade, na verdade, é minha irmã, que tá no Rio, né, a Ellie, e ela falava pra mim, desde o primeiro período, ela falava assim: amiga, você... Ela que fez, porque quando a gente forma, tem um texto, né? Sim. E ela que escreveu o meu, e o meu fazia essa questão da simpatia, do abraço, que eu sempre estava abraçando todo mundo, do faxineiro ao diretor do hospital, então eu sou essa pessoa. Que legal. É difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? Ainda bem que a gente faz terapia, mas mesmo na terapia as perguntas não são tão profundas assim. É que aqui a gente estuda profundamente. Eu acho que eu sou extremamente organizada. Mas um organizado ou um organizado que chega a ter toque? Às vezes beira o toque, mas é uma organização para você conseguir fazer a vida fluir. Sim. Porque eu acho que organização gera calma. E na rotina de vocês precisa disso. Tem. Né? Eu gosto de ter essa organização, né? Mas eu também acho que eu sou uma pessoa extremamente humana. Sim. Eu acho que humana... Acho que as duas, A gente meio na que se condição que vocês se completa, até colocam. assim, Um tique na e teco. parceria, na clínica. Então, assim, eu falo que eu sou... A Fernanda é o racional, eu sou o emocional, e a gente vai transitando Que legal. nessa dualidade. E foi um prazer enorme, né, Prazer falar foi com meu. vocês e acho bonito isso dessa amizade, essa coisa de complementar. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas durante a entrevista, assistam depois, mas uma começa, a outra termina a frase o tempo todo, né? Eu brinco com ela que, assim, às vezes eu penso, ela fala. Sim. E a gente Isso, não isso precisa. é muito interessante, porque assim, são ventres diferentes, são pessoas que não têm o mesmo sangue, mas escolheram caminhar, andar juntas, Sim. inclusive no propósito, né? Tem uma coisa que aqui na G7 a gente defende muito, inclusive a gente implanta isso nas empresas desde 2022, né? A gente tirou o MVV das empresas, não porque não tenha sentido, teve sentido até 2000, mas a partir dos anos 2000 tudo muda, né? E a gente faz a implantação do IPMM, Identidade, Propósito, Missão e Mensagem. Por quê? Porque isso passa pelas pessoas. Então, qualquer empresa, o Instituto Agape, né? O Instituto tem uma identidade própria, ele tem um propósito, ele tem uma missão e ele carrega uma mensagem. Por quê? Porque vocês duas têm uma identidade que tem diferenças, né? Mas tem um propósito que une, tem uma missão que carregam juntas e uma mensagem que se completa. Então, isso faz muito sentido e a gente trabalha na implantação aqui hoje também desse tipo de coisa e acho que é fantástico o trabalho de vocês, quem vocês são. A gente pôde conhecer um pouquinho, né? Um pouquinho só mais e eu fiquei muito feliz com
com esse período, com esse tempo juntos. Espero que a gente possa ter muito mais tempo juntos, né? Quero agradecer Vai ser um vocês prazer. aqui. E a gente que agradece o convite, e você fez a gente se sentir em casa. Não, tirou até lágrimas, nossa. Isso é bom. O lema do nosso instituto é: o cuidado nasce do amor e Sim. o amor é ágape. Muito legal. Então, essa frase eu acho que resume cada encontro que a gente tem. Muito Né? bom. Esse aqui é um encontro. Muito bom. Apesar de não ter sido uma troca com o paciente, né? É uma troca. Não, eu sou de- paciente também. Ano que vem eu vou lá, então tá Perfeito. tudo certo. E assim, obrigada, porque às vezes a gente fala tanto do nosso lado profissional Uhum, e existe o nosso pessoal junto. exatamente. Né? A Fernanda, a Paloma como pessoa, elas também são pessoas que precisam de voz. Sim. E é bom tocar, às vezes, nesses assuntos. Você É viu, a gente bom ficou ir, né? até meio desconfortável, assim, nossa, mas que frase é essa? Se Mas você é perguntasse pra interessante. gente assim, onde você queria morrer, como é que queria ser, a gente tem tudo, né? Entendeu? Inclusive. Porque a gente Sim. trabalha com isso, então pra gente trabalhar com isso, a gente precisa primeiro Sim. pensar no nosso, Exato. né? Mas você tirou perguntas que a gente Profundas. ficou sem resposta. Profundas. Obrigada. Obrigada. Isso foi muito bom. Para você que tá ligadinho aí, se curtiu, comentou, compartilhou, né? Faz tudo que precisar, lembrando que a gente também está no Spotify, no Amazon Music, na Apple Music. Fica ligadinho aí porque a gente volta para contar mais histórias num próximo Conectando Histórias. Siga a gente no Instagram.